Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, mais uma segunda-feira e vamos iniciar essa semana já com o capítulo 3, estamos caminhando aí no capítulo 3 do livro de Êxodo. Então quero agradecer a Deus pelo carinho, pela companhia de todos, um abraço a todo o povo de Deus em todas as cidades do nosso Brasil, em outros países, pessoas que nos acompanham, o pastor Wellington lá na Inglaterra, o pastor missionária Anabela, a missionária Anabela, o pastor Israel, a missionária Monique, os demais pastores aí da Inglaterra que nós tivemos aí. Deus abençoe o pastor José Rodrigues lá em Portugal, meu amigo, também um abraço à sua esposa, a toda a família, esse povo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir comigo ao você no mundo não chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, Fala Deus, toca-me com graça do altar. Fala Deus, se alegra aqui no teu lugar. O profeta Deus aproximou, considera-se mas o fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra aqui no teu andar. Muitos são os que vão esse ano, sem ter esperança de Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus o leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa de altar. Fala Deus, se alegra aqui no teu andar. Leve os trabalhos terapia, bênção como servo esperar. Que Jesus nos saudará bem-vindos, essa glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com graça do altar. Fala Deus, se alegra dentro do teu andar. glória a Deus. Êxodo 3 primeiro. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Continua. Não, só um. Mas diz de novo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus chama um homem. Aqui nós vamos ter a chamada de Moisés. Deus vai chamar Moisés para uma linda, espetacular e grande missão. Mas eu quero que você, querido irmão, querida irmã, querido pastor, que tem um chamado de Deus para falar dele, é necessário que antes de você partir, tome consciência de 3 coisas. Esse texto aqui, ele vai nos ajudar a compreender que antes que Moisés partisse, ele queria tomar consciência de 3 coisas.
A primeira consciência que ele deveria tomar é que a obra de Deus, aquele que é chamado, aquele que é escolhido, nunca faz nada pela força humana. Vocês se lembram que Moisés matou o egípcio, escondeu na areia, tentando fazer a obra? Deus deixou claro para Moisés que a obra dele não é feita pela força humana, no sentido de querer que a vontade de Deus se concretize. Vocês já observaram que às vezes eu quero que fulano seja salvo, às vezes eu quero que a igreja, o meu desejo é que na igreja não tivesse problema, é que não tivesse desunião, é que todos os irmãos fossem unidos, que não tivesse fuxico, mas esse é um querer meu. E às vezes eu tento resolver pela força humana, mas se lembrem, Zacarias 4:6, nem por força e nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos. Então, em primeiro lugar, Moisés agora iria partir para o trabalho, sem qualquer confiança na sua força, na sua brutalidade. Nós não resolvemos problemas espirituais, nós não resolvemos problemas de igreja. O dono da igreja é Jesus. O líder prega a Bíblia, ensina a palavra, orienta, mas quem resolve é o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo escrevia suas cartas, Paulo aconselhava, mas ele era consciente que só quem poderia tratar com o coração de cada pessoa era o Espírito Santo de Deus. Então, quem vai evangelizar, quem vai falar de Jesus, não tente forçar a barra, não tente colocar Cristo nas pessoas. Pregue o Evangelho, porque está lá na palavra de Deus escrito em João 16, 7, 8, 9. Está escrito: quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, antes que Moisés partisse, ele teria que ter consciência de que a obra de Deus não é feita apenas com quem tem grandes capacidades. Se você analisar Atos 7:22, Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Mas agora, veja o que o doutor Moisés estava fazendo. No verso primeiro, olha o que o doutor Moisés estava fazendo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés fazia o quê? Apacentava o rebanho. Agora imagine o doutor do Egito. Olha como é que Deus trabalha, rapaz. Olha como é que Deus trabalha. O homem que passou 40 anos no Egito, agora ele vai passar 40 anos no deserto. Eu falei ontem, tem um livro de uma autora, eu me esqueci o nome dela agora, que ela dá, por exemplo, as porcentagens, e quando você lê um livro, quanto tempo aquele livro, aquele conteúdo quase todo fica na sua cabeça durante uma semana, durante um mês, durante um ano. Ou seja, ela mostra que a gente perde quase tudo daquilo que a gente estudou. Como eu disse aqui um dia, um aluno que faz direito durante 5 anos, logo que termina ele vai fazer um cursinho. Para quê? Para relembrar. Agora imagine 40 anos. E aqui a Bíblia diz que Moisés, o doutor, olha como é o trabalhar de Deus, meu Deus do céu. Meus irmãos, a gente tem que entender que a obra de Deus é diferente. Esse doutor estava botando água para a ovelha beber. Esse doutor estava apanhando fezes de ovelha. Esse doutor estava no sol quente do deserto, trabalhando com ovelha. Vocês estão entendendo mais coisas de Deus? Por isso que eu falei antes, não basta apenas ter capacidade. Tem que ser trabalhado mentalmente, espiritualmente, tem que ser trabalhado em todos os níveis. Isso é holístico. Deus não chama ninguém apenas trabalhando em uma área. Ele trabalha em todas as áreas. E aí, vocês podem observar que durante 40 anos, Moisés não seria mais aquele homem lembrando de tudo do Egito. Claro que Deus usa especialmente aqueles que se dedicam à leitura e à pesquisa, ninguém despreza isso. Agora eu estou dizendo aqui, alguém tentar fazer a obra só confiando nisso, não vai ter vantagem alguma. E a prova, vamos lá, Atos 4, verso 13. Olha o que a Bíblia diz que as autoridades viram nos apóstolos. Atos 4, 13, como é que diz aí? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que
que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eram homens sem letras, ou seja, agramatos, esse adjetivo no grego quer dizer sem estudos. Eles não tinham uma academia, eles não faziam parte dos centros de estudos daquela época. Só que tinha uma coisa, a Bíblia diz que eles estiveram com Jesus do Nazareno. O que era preciso para fazer desses apóstolos, os revolucionários do mundo, os pregadores do Evangelho, era simplesmente eles terem estado com Jesus, o Filho de Deus. Está lá em Marcos 3. Jesus subiu ao monte, orando, e escolheu e chamou para si quem ele quis. Agora imagine, passar 3 anos e meio aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus, meditando na palavra de Jesus. Então é isso que é coisa maravilhosa, é coisa importante, meditar na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós podemos perceber que essa era a segunda razão. Moisés agora iria partir consciente que Deus não apenas conta com a capacidade humana. E por fim, a terceira coisa que levaria Moisés a fazer a obra agora consciente é que tudo tem que ser no tempo, no dia e no momento de Deus. E tem gente que diz assim: pastor, e se eu não fizer logo a obra? E se Deus não me chamar logo, eu vou morrer? Não vai morrer. Deus é o seguinte: enquanto Ele não te chama para a obra, você pode continuar pregando nos hospitais, pregando nas ruas. Se Ele tem um ministério especial e para ti, então, enquanto Ele não te chama, se dedique em outros trabalhos. Vai evangelizar, vai pregar, vai cantar, vá se preparar, porque quando Ele te chamar, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Então isso é muito interessante. O mais importante, querido, vamos ver aí Atos capítulo 7, Atos 7, verso 25, 30 e 35. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E ele cuidava. Moisés pensava que pela força dele, matando um egípcio, ele ia fazer a obra de Deus. Ele pensava isso. Deu nada. O próprio que ele defendeu foi o próprio que falou mal de Moisés. Vai lá. 25. Esse foi o 25. 30. O 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chamada de fogo de um sarçal. Então, veja bem, completaram 40, depois que Moisés entendeu que não era do jeito que ele queria, que não era do jeito que ele pensava, aí a Bíblia diz que Deus, depois de 40 anos, não é isso? Aí Deus chama Moisés. O mais interessante é que ele está lá no Monte Horebe. Horebe, irmão, Horeb, se você analisar Horeb do hebraico, quer dizer deserto. Esse é o sentido. Agora, você tem aí também o Monte Sinai. Essas palavras elas são correlatas. Sinai e Horebe. Horebe e Sinai. Só que, na verdade, o Horebe, o Sinai, nós podemos crer que havia ali muitas cadeias de montanhas. Então, nós não sabemos ao certo aonde Deus chamou Moisés. O texto diz que Deus entregou a lei do Monte Sinai. Está lá em Êxodo 19, né? Que é um correlato de Horebe, Mas lá no Monte Sinai há várias cadeias de montanhas, né? Várias cadeias. O certo é que eles dizem que o Monte Sinai está situado entre 2 golfos, né? O de Suez e o de Acaba. O mais importante aqui é saber que Deus vai chamar Moisés no tempo certo. Ou seja, o chamado para a obra, o chamado para desenvolver o trabalho, não depende da tua capacidade, não depende da tua força, não depende do teu tempo. Depende do tempo de Deus. Enquanto isso, ore, estude, se prepare e Deus pode te chamar para a sua obra, para fazer o trabalho do Senhor Jesus. Portanto, medite nisso e Deus te abençoe. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas da tua parte. Continua conosco, nos dando do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo. Queremos te servir na beleza da tua santidade. Ser conosco, nos ajuda. Em nome de Jesus pedimos.